Nesta sexta-feira, o psiquiatra maranhense Rui Palhano lança o seu 9º livro, que reúne 60 crônicas sobre os mais diversos problemas que atingem a nossa sociedade nesses tempos modernos. Sobre a ansiedade, a mentira, o ciúme, o alcoolismo e sobre a ideia de escrever esse livro, é que eu converso agora com Rui Palhano, que está aqui em nossos estúdios. Bom dia, doutor Rui. Bom dia, Helder. Um prazer muito grande, uma honra. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Principalmente para falar de um trabalho desse, né? Esse é seu 9º livro, mas é o primeiro de uma série que o senhor planejou e que já está concretizando, não é isso? Justamente. Na verdade, ele compõe, todos esses 10 livros que compõem essa série, ele é uma coletânea de crônicas que eu vim escrevendo nos últimos 10 anos para 2 grandes jornais do Estado, o Jornal Imparcial e o Jornal Pequeno. E ao longo desse período todo, nós fomos produzindo essas crônicas que refletem a minha visão do cotidiano, quer dizer, não tem nada assim de especial, mas a forma como a gente lida no nosso cotidiano, nossos conflitos, nossas realidades. E eu pego parte dessas realidades e transformo isso em crônica e publico periodicamente nos jornais. Eu imagino que deve ser um trabalho bem extenso, né? Porque a gente já tem 10 livros praticamente prontos, né? Entre abril e junho devemos lançar os outros, que são mais 9. Tá, e compõe a coleção. No primeiro semestre todo a gente já vai ter essa coletânea toda publicada. Perfeitíssimo. É perfeito. Isso, né? Isso mesmo. O senhor fala aqui de assuntos assim, vamos dizer, bem... Não é só de psiquiatra, não. Por exemplo, inveja, ciúme, ansiedade. Essas são coisas que atingem todo mundo, pode-se dizer, num grau moderado, num grau elevado, num grau que não... Existe algum grau em que ela não prejudica? Olha, são experiências universais. Todos os seres humanos, em qualquer época da vida, ou em qualquer cultura, ele experimenta tem algumas vivências, entre as quais essas que estão citadas nas crônicas, que fazem parte do cotidiano. Sentir uma inveja, um despeite, um ciúme, uma angústia, medos, fobias, isso faz parte do cotidiano. Então, é esses trechos da experiência humana que eu reflito, dentro de uma perspectiva mais humanitária, mais humanística, do que psicopatológica. O livro não se dispõe a ser um retrato da psiquiatria. Eu saio muito desse cotidiano e mergulho mais na parte literária, na parte mais de criação. O psiquiatra está assim um pouquinho de lado e está mais, vamos dizer, a pessoa, o cidadão Rui Palhano, observando esses comportamentos das pessoas? Isso mesmo, é aí que está. Eu acho que o grande lance desse livro é isso. Aí não tem o psiquiatra, embora seja uma visão do psiquiatra, mas eu estou muito dentro do livro, quer dizer, a forma como eu vejo o mundo, como eu vejo a realidade, como eu vejo as pessoas, como eu vejo as minhas relações sociais, meus compromissos. Então eu retrato disso, por exemplo, quando você tem um artigo sobre cidade, em que a gente mostra que a cidade somos nós a cidade, embora a gente caracterize assim simbolicamente ou de forma emblemática o conceito de cidade, do ponto de vista até urbanístico, mas ele é um reflexo do sujeito. Claro, você tem a cidade e a cidade reflete você. Com certeza. Então essa visão assim, muito setorizada, muito especial que empresto para esse livro. Esses livros. Mas o senhor fala assim, por exemplo, de assuntos que, vamos dizer, tem outros que são tratados só com psiquiatra, por exemplo, alcoolismo, depressão, essa coisa toda. Ao longo do tempo, doutor Rui, o senhor já milita nessa área há muito tempo, já é praticamente nosso consultor. O senhor vê mudanças, aí eu já digo, tanto como pessoa, como psiquiatra, como participante desse processo todo, o senhor vê alterações ao longo do tempo? Isso aqui cresceu mais um pouco, isso aqui está diminuindo, isso aqui é um sintoma que a gente pode, de algum tempo, ter uma epidemia? Como é que o senhor vê essas coisas? O manejo, por exemplo, em relação à questão do álcool e das drogas, especificamente, ela não mudou muita coisa, não, nesses últimos 40 anos que eu estou inserido como psiquiatra e como profissional. O que mudou muito, que eu acho que houve uma evolução satisfatória, foi a despreconceitualização, que os preconceitos em torno disso foram dissipados. Então, hoje você trata desses temas com muita naturalidade, com simplicidade, do que antigamente que você não podia nem tratar. Eu venho de uma época que a escola não podia falar de droga e de álcool, porque pressupostos de que o sujeito ia começar a viciar e começar a usar. Não podia nem tomar conhecimento, porque senão ia querer fazer a mesma coisa. Então, houve um rompimento cultural desses conceitos e estão aí postos na sociedade para o debate. Agora, do ponto de vista de estratégia, de política pública, é lamentável. Quer dizer, nós não temos hoje, só para lhe adiantar, Elda, nenhum indicador que possa dizer que a questão das drogas e do álcool, alcoolismo, por exemplo, esteja sob controle. Do ponto de vista médico, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. São indicadores importantes de avaliação de fenômenos sociais e que estão todos comprometidos por conta disso.
Então, da mesma forma como há uma preocupação acentuada com relação à dengue, a esses vírus todos que estão aí espalhando e ameaçando a humanidade toda, desse trecho da Latinoamérica, mas o que acontece? Essa questão das drogas caminha junto com isso, mas não se tem uma política pública importante que possa controlar nem uma coisa nem outra. Então, deixa eu fazer, assim, resumir do meu jeito. A posição da sociedade com essa despreconceitualização, vamos dizer assim, complicado, mudou. Mas a posição do governo de políticas públicas continua inalterada? Isso mesmo. Eu acho que até pior, porque embora se trate muito sobre esse assunto, mas você não organiza uma estratégia eficiente. Não se fala de prevenção. Como é que você pode, por exemplo, enfrenta esse negócio da dengue? Acaba-se com os fogos, acaba com o dinheiro da dengue. Ótimo, maravilha. Mas e o que está sendo feito para prevenir, para que não haja outro surdo daqui a 100 anos, daqui a 50 anos? Então, são essas políticas, assim, do cotidiano, que me parece que são importantes e que não são efetivadas. Então, você vai tratar da problema das drogas hoje para controlar crack, isso mas e amanhã? Qual é a proteção que o nosso filho tem, que o meu neto tem? É verdade. Que o nosso bisneto vai ter? Nenhuma. Então, é preciso que haja uma rede enorme, gigantesca, de assistência, de cuidados primários da saúde, mas que se previna. Então, alguns trechos deste livro, ele trata disso, da prevenção das drogas, o que a família pode fazer. Enfim, tem uma série de assuntos assim importantes. Eu cheguei até no envelhecimento já, também a gente foi na casa, foi aprender. Envelhecimento e Alzheimer. Todas essas questões são tratadas aqui, né? Reabilitação social. Eu acho que é muito assunto interessante mesmo. Insurreição Já, trata de quê? Essa insurreição já foi justamente um protesto nacional que a gente participou, no sentido de provocar uma mudança nessas políticas de saúde, de mais médicos, etc., que também se mostraram muito ineficientes. Até hoje, quer dizer, o povo tem que se insurgir contra essas manifestações todas. Por quê? Porque eu acho que é uma participação da sociedade. Eu, como cidadão, não como político, que é uma categoria importante da sociedade, mas como cidadão, como pessoa que sente, que vive o dia a dia. E aí, nesse caso, essa posição da sociedade vale para todos esses pontos que a gente tratou, né? Cobrança do poder público de políticas mais eficientes, cobrança também na questão dessa insurreição mais setorizada que o senhor falou. O papel da sociedade em todos os casos seria um bom remédio. Eu não consigo entender que haja governo ou políticas públicas sem a participação da sociedade. E de forma organizada, de forma sistemática, de forma consciente, de forma lúcida, saber o que eu quero, que governo eu quero, que pessoas que me dirigir eu quero. Então, eu acho que é aí que a sociedade tem que se posicionar, evitar algumas asneiras que tem aí nesse prazo inteiro. Olha, gente, o livro tem tanta coisa interessante que a gente passaria amanhã aqui toda falando sobre ele. Mas se você quer conhecer a primeira parte desse projeto que ele já falou, são 10 livros que vão ser lançados ainda nesse primeiro semestre, ele vai ser lançado hoje, não é isso? Hoje, no auditório, e eu quero até agradecer publicamente aos amigos do Jornal Imparcial, particularmente, que me concederam esse auditório para fazer o lançamento, particularmente ao meu irmão, meu amigo Raimundo Borges, que prefacia o livro, com uma competência brilhante, que eu quero também deixar muito grato publicamente à colaboração de Borges. Obrigada, viu? Que é o nosso seu consorte, seu esposo, que é um grande jornalista, semelhantemente a você, que realmente são pessoas marcantes na nossa sociedade. Agradecer publicamente essa possibilidade de lançar no Jornal Imparcial. Ótimo. Então, hoje, a partir das 19 horas, as crônicas do cotidiano na visão de um psiquiatra, do Dr. Rui Palhano, vai ser lançado no Jornal Imparcial, no anfiteatro. No anfiteatro. Só rapidinho também, só para agradecer também aos nossos amigos do Jornal Pequeno, que vem também me concedendo esse espaço há alguns anos para poder publicar as minhas crônicas periodicamente. A direção do Jornal Pequeno, Raimundo Borges, Ribamar Borges e sua família. Obrigado. Ok. Doutor Rui Palhano, nós é que agradecemos a sua presença no nosso estúdio. Muito obrigado e sucesso. Obrigado, meu amigo. Foi um prazer grande. Bom dia para o senhor. Prazer grande, Elda. O Carnaval está bem aí, só falta uma semana. E sobre sua programação na cidade, nós vamos conversar ao vivo com o secretário Marlon Butão. É logo após o intervalo e eu aguardo você.